Hoje em dia a gente tem nessa imersão do IA, do GPT, de todas essas coisas de pesquisa. E a gente não pode transformar pessoas vazias com o nosso HD cheio. A gente precisa ser pessoas cheias e buscar o nosso HD, o nosso IA, a nossa GPT como uma informação e como um crescimento pessoal. Se nós formos pessoas que só se apoiam em toda essa tecnologia, essa facilidade, todas as big techs, todas essas coisas trazendo pra gente, e nós sermos vazios, não tem sentido. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Uma coisa interessante, porque o mundo está emergindo várias coisas aí e a nossa profissão da beleza é uma das que não vão cair, porque ninguém consegue substituir um profissional da beleza. Graças a Deus. Mas a gente não pode deixar ser pessoas vazias, pessoas que fazem só de uma forma relaxadamente. A gente tem que ter um critério de buscar excelência, de se valorizar como indivíduo. Olá, começando um novo Visagismo em Foco. E hoje nós temos uma pessoa muito interessante que está fazendo um trabalho incrível na Intercoiffure com projetos próprios de pesquisa na área de beleza, chamado Sérgio G. Bom dia, como você está? Muito Obrigado. bom você estar aqui. Sérgio tem uma experiência longa no mercado. Quantos anos você está? Bom, primeiro eu queria cumprimentar você, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar todo mundo que está assistindo, né? E eu espero que a nossa conversa seja boa. Porque vou falar uma coisa, tem história, 33 anos na área da beleza. Eu tô há 33 anos. 33 anos, isso nos anos 90, né? Sim. Então, muita coisa mudou. Eu comecei ouvindo uma família que ninguém trabalhava na área da beleza. Na época que eu me engajei fazer o curso, eu trabalhava em padaria. Então eu saía 3 horas da manhã de casa, ia para a padaria com meu tio, com meu pai, muitas vezes. E aí eu ficava até 1 hora da tarde trabalhando na padaria. Depois eu saía, ia para a escola, para o colégio, né? E nessa saída da padaria para o colégio, aconteceram algumas oportunidades que parece que eu fui atraído. Eu fui atraído pela situação, porque eu parei na frente de uma escola de salão de beleza, né, no centro de São Paulo, e todo dia eu pegava o ônibus na frente da mesma escola, todo dia na frente da mesma escola. Tinha uma loja, tinha o salão, então subi uma vez, subi outra vez, subi a terceira vez, até que eu fiz uma inscrição. Fiz a minha inscrição e foi minha primeira experiência ali, fiz um curso de 3 meses, e aí depois eu me engajei tudo para poder fazer mais, e aconteceu, acabando a carreira de hoje, já estou 33 anos na área da beleza. Incrível. Naquela época, quase não tinha escola. Não. Tinha o Senac, né? Tinha algumas escolas, sim, mas era muito limitado a possibilidade de aprendizado. As pessoas tinham que ir para o exterior, tinham que viajar. É muito diferente de hoje. Todo aquele ambiente que a gente estava na época tinha uma certa limitação, diferente do que a gente tem hoje, né? As pessoas hoje, a gente estava até, né, nos bastidores aqui falando das nossas... Tem muita informação fluindo, tem muita coisa correndo, mas naquela época existia uma necessidade da pessoa ter um empenho e uma dedicação e uma busca de uma forma diferente. Então, aprender a fazer uma pesquisa era totalmente diferente do hoje, porque a gente esperava revistas internacionais, a gente tinha que buscar conteúdos, publicações que aconteciam de fora. Normalmente as escolas tinham uma certa informação privilegiada, então queria ter alguma coisa, chegava numa escola como o Senac, como Teruya, quando foi que eu comecei, então você chegava ali e a informação estava ali naquela pessoa, naquele professor, naquela referência, entende? E quando a gente já estava trabalhando na área profissional, já era profissional, a grande pesquisa eram as bancas de jornais. Então a gente esperava uma publicação de uma Vogue, de uma revista internacional. Eu comprava muito uma revista chamada ID, que era uma revista europeia. Eu comprava revistas japonesas.
E eu amava as revistas japonesas porque tinha um conteúdo gigantesco. Então, o nosso Google, o nosso GPT de hoje era tipo uma banca de jornal e tinha que gastar uma grana para comprar uma revista dessa porque vinha a cada 3, 4 meses. E aí você tinha que ter todo um exercício. Porque uma revista em japonês, como é que você ia traduzir uma revista em japonês? Exatamente. Era uma coisa bem complexa. Tudo era mais lento, né? Imagina que quando eu era garoto, 60 anos, era mais lento ainda. Eu imagino. E eu via porque como eu estudava lá fora, e eu chegava aqui, é como se estivesse entrando num outro universo, não era outro mundo, é outro universo. Minha namorada, eu lembro um dia que nós fomos a Avenida São João, ela estava usando mini saia. O trânsito literalmente parou. Parou. O pessoal xingando, chamando ela de prostituta. Era uma coisa incrível. Eu também tive um lance da minha profissão de entrar na área da beleza, porque eu trabalhava na padaria, venho de uma família com uma tradição diferente e tal, né? Então, quando eu resolvi entrar na profissão, tinha um certo preconceito por uma série de aspectos. O primeiro aspecto era porque as pessoas achavam que era uma subprofissão. Sim. E esse é um fator que hoje na minha mente eu quero ser um colaborador para que a minha profissão seja enobrecida, para que a minha profissão tenha um crescimento, um reconhecimento diferente. Por quê? Porque o meu start na profissão, o meu começo foi justamente a forma com que a profissão era vista. Hoje a gente já tem um avanço gigantesco, mas imagina que há 33 anos atrás, uma pessoa que trabalhava na profissão não era tido como uma pessoa séria, uma pessoa que não era uma profissão. Imagina se não era uma profissão. Uma família de classe média queria que o seu filho fosse médico, queria que fosse advogado. Imagina, quer ser cabeleireiro? Sim. E eu tinha um sonho na época. Ainda tem isso, né? Não, tem. Mas hoje um pouco menos diferente, né? Até mesmo porque o universo da beleza, o mercado da beleza cresceu tanto e tem tantas pessoas fazendo sucesso e que chegaram num determinado patamar que mudou. Mas naquela sombra do passado, a gente tinha uma certa... Era difícil. Agora... O que é interessante é que eu tive o lance do preconceito por conta de ser uma profissão que não era profissão, uma subprofissão, até mesmo que a visão que tinha de salão era uma coisa muito precária. Sim. A minha visão de salão, quando eu tive a primeira experiência que eu estava entregando pão e eu parei em frente a um salão num determinado bairro, que eu vi que parecia uma loja, uma boutique, foi para mim espantosa, porque eu não conhecia um salão como... um salão do Richard, um Beca, como um Jacques Chanine. Eu não conhecia esse tipo de salão. A minha referência de salão era um salão de bairro, era um salão de comunidade, era um salão de vila. Então, a minha referência que eu tinha de olhar um salão não tinha essa grandiosidade, essa tecnologia. A minha primeira experiência foi quando eu parei na frente de um salão que eu olhei e falei, é uma loja? É o que isso aqui? Aí, quando eu olhei que tinha... E era de madrugada. Eu tava num lugar que era de madrugada. Cadeira, espelho. Aí que eu falei, gente, é um salão. Aí um dia, quando eu fui entregar, que a gente saía para entregar pão, e eu pegava o carro, carregava 2, 3 mil pães dentro do carro. E é uma coisa louca esse período da minha vida, porque eu ficava dormindo em tudo quanto era lugar, porque eu acordava 3 da manhã, né? Sim. E aí um dia nós atrasamos a entrega do pão. E eu sempre via o salão daquela visão... loja fechada, escura, cadeira e espelho. Como é que será que isso funciona? Falei, como é que será? Era bonito, era uma boutique, né? Uma boutique de salão. E já era nesse formato de já... tipo Janine, mas eu nunca tinha visto um salão desse. Aí, um dia nós acordamos atrasado, chegamos na padaria para pegar os pães e todo o nosso roteiro de entrega de pães estavam atrasados. Então, você imagina que tudo era atrasado. E naquele dia que eu fui entregar o pão no lugar, o salão já estava aberto. E aí, quando o salão já estava aberto, já tinha gente trabalhando no salão. Aí eu tive... olha... como é... Aí minha mente já mudou, porque eu já... abriu minha visão diferente. E aí, tá bom.
para todo dia aquela rotina. Na hora de ir embora, eu pegava o ônibus. Eu não ia eu ia sempre de ônibus, parava em frente à escola. Até que um dia eu fui lá, fui ver que subir. Pessoal trabalhando, fazendo curso no centro de São Paulo, muito simples, muito naquele esquema do Centrão, né? Sim. Imagina o esquema do Centrão há 33 anos atrás, era o esquema do Centrão. Uhum. Então foi esse o meu primeiro contato com o salão, com um curso de beleza, né? E eu comprei uma capinha de corte, uma tesourinha que eu lembro até hoje, um pente, um espanador que parecia uma vassourinha assim, e um borrifador que parecia um molhador de planta. Foi a minha primeira experiência. E aquilo ali, para mim, era um ouro. E eu carregava aquilo e fui fazer o meu primeiro curso. Esqueci. Uma navalha, que era uma navalha daquelas bem simplesinhas de montar ela assim. E aí eu pegava as lâminas de Gillette do meu pai, do banheiro do meu pai, para poder fazer. E aí foi a minha primeira experiência e eu gostei daquilo. E não tinha, era tudo precário, né? A maioria dos cabeleireiros trabalhavam no fundo das casas deles. Sim. Era uma coisa que não era um trabalho formal, não era profissionalizado, não tinha noção de higiene, não tinha noção de nada. Do lado da casa da minha mãe tinha um salão de uma vizinha e ela é cabeleireira até hoje, a família dela é cabeleireira, então toda a família dela já era cabeleireira, mas era um salão do lado da casa da minha mãe. Então era um tipo nesse esquema, uma sala onde cortava o cabelo. Nesse esquema popularzão. E ela era dinâmica, doidona e tal. Então eu falava, não vou falar o nome dela aqui, porque mas ela é doidona, agitada, mas uma ótima pessoa, maravilhosa. E foi uma coisa que teve um contato. Eu tive para eu enxergar como funcionava, a Nice foi uma referência do começo. Sim, porque tem que ter referência. Ela foi uma primeira referência. Foi a primeira referência, eu falava assim, gente, a Nice tá aqui. Trabalha sábado até 9, 10 horas da noite. O que trabalha é incrível. Ela tava lá trabalhando até 9, 10 horas da noite. Aí um amigo meu, que tocava comigo na igreja, né? Nós participávamos de um projeto na igreja, né? E ele era um cara já mais maduro, que eu já estava já à frente. Aí ele fez um curso também de cabelo. E aí, quando ele foi para montar o salão dele, ele já quis montar um salão já mais ajeitadinho, mais arrumadinho. E aí como a gente participava da igreja, todo mundo fez um mutirão para ir lá ajudar ele. Eu fui uma das pessoas que fui lá participar. E dessa coisa era uma sala mais ou menos do tamanho dessa daqui, com cadeira, uma espelho, um lavatório. E aí eu tive a experiência, né, de estar ali, ver como funcionar, montou aquele salão. E ele tinha acabado de fazer o curso, só que ele quis já montar um salão mais ajeitadinho. Ele já era um cara mais alinhado, era um cara já mais elegantão, todo charmosão, instrumentista, tocava contrabaixo na época. Aí eu falei, ele já fez um salão, já um upgrade, já era um salão ajeitadinho. Hoje ele não é mais cabeleireiro, hoje ele é advogado, mudou a área dele, mas aquele ajeitadinho dele já foi uma coisa que imprimiu no meu coração. Peraí, eu tenho um salão nessa coisa popular do bairro e tal, agora eu já tô vendo o meu amigo aqui já dando um negócio, já vi aquele salão lá que parece uma boutique, aí já começou a me abrir um novo horizonte. E eu vou falar, aquilo foi entrando em mim e tal, e aí foi muito interessante. Posso falar? Posso continuar? Aí minha irmã estava trabalhando num escritório também de um primo, e a minha irmã falou o seguinte, olha, o primo vai fazer uma bula de um shampoo de um salão japonês, e parece que lá eles pegam pessoas para serem assistentes e formar cabeleireiro. Mas até esse processo, eu tinha feito o curso e eu queria entrar num salão no bairro. Bati todos os salões do bairro, todos, e ninguém me dava trabalho. Fui em um, fui em outro, fui nos maiores, né? Não tinha experiência? Não tinha experiência, eu não me imaginava, eu não tinha nem noção. Eu achava que eu já fiz um curso, tinha feito um curso de 3 meses e tal. Mas quem me deu a oportunidade foi um salão do bairro, que eu sou grato até hoje, que foi o Wagner Ramos e o Edson Black Time. E era um salão voltado ao cabelo afro. Era um cabelo black. E quando eu cheguei, ele me deu a oportunidade. Imagina, um moleque. Era moleque.
E assim, cheguei lá e o Edson era super engajado com chique show, com black music, com festa, com não sei o quê. O Wagner já fazendo permanente. E aí, o que eu podia fazer lá? Varria, lavava uns cabelos, ajudava ele naquele processo todo e foi minha primeira experiência. Vendo ele cortar cabelo com garfo na escola. Meu, como é que o cara cortava cabelo com garfo? O pente era garfo, a tesoura era coisa. Aquilo ali fez assim. É porque bum, outro cabelo, né? outro cabelo. Bum! Me abriu a mente, Felipe. Porque eles eram expert naquilo. Todo o mercado, todo o meio de festas, eventos, eles eram extremamente engajados. E eu tive a oportunidade de estar ali com ele. E aí, vinha uns outros profissionais que participavam, que chegavam naquele esquemão dele do black music, aquela pegada moderna da festa, já tinham uma visão, tipo, uma visão artística. Porque eles atendiam dentro do perfil do salão, o meio artístico todo circulava lá e ia pro bairro fazer o cabelo deles. Já com uma consciência étnica. Uma consciência étnica e artística. E eu era o branquelo, o moleque branquelo lá. Aí eu arranjei uma namoradinha nessa época lá. Foi uma namoradinha linda naquela... Rapaz, eu me apaixonei por uma menina nessa época lá, que fiquei doido pela menina, sério. Eu namorei e fiquei apaixonado por ela. Ela era gato. Boas lembranças assim, né, filho? Então, e você vê que... porque hoje, o que eu estou colocando é que a imagem pessoal é uma identidade. Sim. E se essa ficha cair, muda tudo, porque se é identidade, espera aí. O que tem de mais precioso do que o seu senso de identidade? E o aprendizado que eu tive de identidade dentro do salão do Edson, do Wagner nessa época, porque assim, eu estava tendo uma experiência com o salão que me deu oportunidade para eu entrar e conhecer. Eu nunca teria aprendido e visto o que eu vi, que aprendi, que eu trago até hoje comigo, e a cultura que eles me colocaram foi de uma forma excepcional. Então, mas isso não era o que estava sendo feito no resto do mundo dos salões. Foi uma graça que Deus me deu. Técnica, deixa a moça bonita, o glamour, etc. E tal. Eu acho que foi uma graça que Deus me deu, porque eu vou contar uma coisa, porque eu tava no salão do Edson, no Black Time, e tava o Edson Onde e o Wagner na Vila Zate, na Zona Norte. Antes do Edson e o Wagner me contratarem, de me acharem... Era perto daquela coisa do Marte, do aeroporto? Não, Campo de Marte é mais para a Zona Norte. Eu tô mais na Zona Oeste, bem um pouco mais extremo da Zona Norte. É um bairro chamado Vila Zate. Só que antes do Edson e o Wagner me chamarem para trabalhar, o único salãozinho que tinha me dado oportunidade para eu sentar numa cadeira foi num bairro um pouco mais distante, que era que era um Morro Grande. Então, assim, tinha acabado de fazer o curso, procurei em todos os lugares, aí a mulher, ninguém me deu a oportunidade, e aí uma mulher de um salão falou o seguinte: eu tenho um salãozinho aqui, eu atendo umas clientes, se você quiser atender aqui, você pode ficar. Era uma garagem. De dia era salão e de noite era garagem. Era uma rua de terra. Todos os dias eu chegava lá tipo 8h30 da manhã, hora que o marido tirava o carro. E limpava o chão todo, porque era um cheiro de óleo, uma coisa de óleo. Aí puxava a cadeira pro lugar, não tinha nada na frente. Olha, e aí precário. Foi. Aí minha mãe fazia aula de piano com a irmã do Edson. E aí a minha irmã fazia aula de piano com a irmã do Edson e o salão era voltado ao cabelo crespo, cabelo black, né? O cabelo... E aí eu falei, essa coisa de ir lá na aula de piano da minha mãe, ele me chamou para ir lá auxiliar. Então, eu saí daquele salão que era uma garagem e fui para o salão do Edson, que era um salão black. Então, minha primeira experiência era uma garagem que eu tinha que fazer, era uma garagem. O segundo, que era o tipo... de água para o vinho. Aí eu fui pro salão do Edson, cheguei lá, aquela coisa toda, baile, chique show, e não sei o que, e tal, e não sei o que. E hoje tá no Maison Concept. Já tava, não, mas tem mais ainda. Eu sei, mas olha a distância. Mas aí, olha que coisa maravilhosa.
Aí eu tava no Black Time e tal, e aí minha irmã falou que teria a oportunidade de fazer um curso mais tal, e seria na Avenida Paulista. Aí eu saí do Salão Black, só que o salão que eu fui era um salão de orientais. Então eu tava no Salão Black e fui contratado para trabalhar no Sorro, Eu não sou. no salão do Jima-san. E quando eu fui do Black pro Jima-san, era cabelo crespo Para cabelo, para ultra cabelo liso. extremamente liso. Olha, isso vê se E não deu- preto. Deus não deu um destino tão maluco para mim, É. porque deu um destino porque eu saí daqui para cá. Quando eu comecei a trabalhar no salão do cabelos orientais com o Sorro, aí eu aprendi uma dinâmica diferente, uma disciplina diferente. E eu entrei numa forma de aprendizado muito doutrinado, muito disciplinado, com regra, com método, com módulos, com prova para você passar de módulos e etapas, e aquilo criou uma mentalização, um processo de disciplina diferente. E esse processo de aprendizado foi construindo, passava no estágio 1, estágio 2, estágio 3, até passar todos os estágios. Então, aquilo me moldou de uma forma diferente. E tinha questão de estilo, né? Estilo e a cultura oriental. Mas Porque, o Sorro foi muito forte nessa coisa de um estilo mais contestador, né, e tal. sim, De tinha sair uma do- reverência, aqueles cabelos. Tanto que o nome Sorro foi inspirado no Ijima, quando o Ijima foi pro bairro Sorro, porque o salão dele Sorro tinha de outro Londres. nome. Então ele foi pro Sorro, e aí quando ele viu o bairro Sorro, que era extremamente artístico, Sorro do Sorro de Nova York, Sorro de Nova York. Ah. E quando ele foi para Nova York e viu o Sorro totalmente artístico, ele queria que o salão dele tivesse esse conceito, nome artístico. Então chamava Sorro International, justamente para ter esse nome de tipo um salão de arte, né? E a gente tinha várias coisas voltadas à arte. Então, assim, minha gratidão ao Edson, minha gratidão à minha primeira cabeleireira que abriu a garagem para eu trabalhar. Lógico que Minha gratidão ao Edson e o Wagner, minha gratidão à Sueli Sakata, ao Riva, ao Ijima-san, que me deu a oportunidade de eu ter contato. E a cultura japonesa foi uma outra coisa que me deu um crescimento cultural, assim, um crescimento emocional grande, porque você ter o desafio de passar pelos módulos, cumprir todas aquelas tarefas em tempo. O Ijima-san foi fazer teste de lavar cabelo comigo, né? E aí eu tava no shampoo, fazia teste de lavar cabelo. E aí ele, mesmo não tá bom. Passava mais uma semana só lavando o cabelo e varrendo o chão. Sexta-feira ele ia lá no salão e eu tinha que fazer o teste do shampoo para ver se eu passava. Mas ele ia lá no salão para lavar a cabeça, aí ele falava: shampoo, negai. E aí eu ia lavar o cabelo do Ijima-san. Lavava o cabelo do Ijima-san, um cabelinho curtinho, uns toquinhos. Eu ia fazer assim, o cabelo espirrava. Meu, era uma espirração, porque eu batia a mão no cabelo dele e ele... Ele só dava umas gemidas assim. Eu falava: gente, se essa gemida é se tá bom ou se tá ruim, se tá aprovado ou desaprovado. Mesmo mais uma semana. Só lavando o cabelo. 4 semanas. Você aprende aqui. 5 semanas. 6 semanas só lavando o cabelo, até o dia que eu passei no shampoo. Até o dia que eu saí do estágio do shampoo, que era só shampoo, só lavatório. E você imagina a paciência, a ansiedade de querer sair. Imagina o que é o gene Z, agora gene alfa, né? Gene Z alfa, o que é? Não tem a paciência nem para assistir um vídeo de mais de 10 segundos. Isso, então não tem paciência de nada. E o meu processo de paciência foi exercitado naquele momento, porque a gente quer passar logo, a gente quer fazer o lance para... E é engraçado, a gente sempre quer arranjar um jeito de queimar a etapa. Sim. Da gente pular a etapa. E o processo, quando a gente queima a etapa, ela vai pesar para você. Tudo na vida, quando a gente essa coisa de disciplina também tem no europeu, né? De você ter que ir pelos passos e tal, né? E eu lembro que uma história que o Paulo Cordeiro contou, que ele foi para Paris... início dos anos 2000, final dos anos 1990, com um grupo, e foram fazer um curso, não sei se era com Desanjo, quem era. E estavam lá, todo mundo cortando, ele observando tal, com o grupo,
E o cabeleireiro falou, agora você pega e você mede 10 centímetros. Aí tinha um cabeleireiro, ele foi lá e fez a coisa, e o cara veio e falou, qu'est-ce que ça? Ele falou, eu estou fazendo mais ou menos 10 centímetros. Eu falei, não falei mais ou menos 10 centímetros. Eu falei 10 centímetros. Então é essa coisa de você ser preciso, que faz diferença aquele mais ou menos. Eu tive uma experiência muito engraçada, assim, porque eu fui dar um curso em Recife, não, em Recife? Não, fui dar um curso em Maceió, num salão, e eu comecei, tem uma história muito boa dessa coisa dos meus cursos e tal, e esse curso que eu fui dar em Maceió, o filho da dona do salão fazia ciência lá, trabalhava na universidade estudando sobre petróleo e tal, e ela trabalhava nessa área do petróleo. Da petróleo, ele estudava coisa do petróleo, e é universitário, um jovem universitário e tal, encostado na parede, vendo o meu curso, e como eu fui convidado, contratado para dar o curso, e já estava já com um nome já performando no mercado e tal, ele meio que foi saber quem é esse cara que ia dar o curso para a equipe do Salão da Mãe, né? E eu tava falando lá sobre elevação de 45, 90, e eu tava mostrando para ele sobre ângulos e tal, para as cabeleireiras. Só que eu estava fazendo de uma forma minuciosamente didática, porque tinha algumas mulheres, umas cabeleireiras, que tinham 30 anos de profissão e não tinham noção de ângulo, de elevação. Tinha nem isso. E aí, como eu tinha que ensinar uma coisa que era didático, porque se a pessoa fala, olha, aqui, ó, 90, ó, mostrar o que era 90 para a pessoa, e a pessoa... Que a pessoa não sabe que é 90 não sabia graus. que era 90. Aí o rapaz, do nada, a gente terminou um período da parte da manhã, que era essa aula que eu estava ensinando, né? E ele lá encostado, assim. Aí ele falou bem com sotaque assim, rapaz, não sabia que no corte de cabelo tinha tanta ciência. Mas corte de cabelo é física pura. Mas eu achei engraçado porque na mentalidade das pessoas não imaginar que tem. É tudo. Que a pessoa vai ali pegando, que não tem uma técnica, que tem uma diferença, que não tem os 10 centímetros, que não tem a elevação, saber qual que é. Então, a pessoa às vezes não tem noção de qual é o tipo de ciência que tem na nossa profissão e não entende, acha que é extremamente artístico. E, na verdade, a gente eu sempre falo isso na minha aula, né? O profissional tem dois lados, um lado artístico e o lado técnico. O lado artístico é o impulso que a pessoa tem, é a natureza que a pessoa tem criativa, porque ela tem que ter um senso criativo. Que é o artístico. Que é o artístico. Tem pessoas que não têm essa noção. Aí não vai dar. Tem pessoas que estão ali, que a gente fala que o que são exatos, os que são... Então, assim, a gente tem que saber... Mas aí, se você não tem um artista, você não vai ser cabeleireiro. Então, mas tem muita gente que entra na profissão visando dinheiro, visando lucro ou uma oportunidade de trabalho, mas não tem um senso artístico. Sim. Ela vai ser formado como técnico, ela pode executar tecnicamente até muito bem, porque se essa pessoa se dedicar ao conhecimento técnico, ela vai ter um... Eu não sei como que ela aguenta fazer tudo isso não tendo esse senso artístico. Mas por isso que é engraçado. Por que algumas pessoas performam-se mais e têm sucesso e outras pessoas acabam executando um trabalho de uma forma técnica, somente técnica? Sim. Porque o artista, ele vai criar, o artista, ele vai expandir, o artista vai ter todas essas... Ele vai inovar. Vai buscar informações vamos ver se funciona assim. Vai buscar informações no desenho, na arte, como a nossa conversa estava um dia... Você falando comigo sobre... Falei, cara, eu estou pesquisando todas as suas referências, porque quando você está falando de arquitetura, quando você está falando de alguma coisa, você está me dando nuances de outros aspectos que foi a sua inspiração para chegar naquilo. Então, o artístico, ele vai observar a moda, vai observar a arquitetura, vai observar tudo que está acontecendo no designer de carro. Todas essas coisas, elas falam e comunicam com a gente. Então, a pessoa que tem um senso artístico, ele vai ter um olhar diferente e um trabalho criativo diferente. Agora, a pessoa que ela gosta de fazer uma coisa ou entra por uma possibilidade financeira ou fez um curso técnico, ele vai desenvolver um trabalho, se ele for uma pessoa determinada, mas ele não vai ter o mesmo resultado porque o artista é artista. O técnico somente é técnico. E a pessoa que está na profissão, ela sabe se ela tem um senso artístico
Ou não. Mas o problema de você só fazer a coisa pelo técnico, isso eu tenho observado, porque eu não sou da área, então eu fico observando de fora. Sim. E aí sou muito mais objetivo, mais, eu acho que crítico. E eu vejo que a pessoa não aguenta mais de 10 anos. Depois de 10 anos de carreira, quando o desafio técnico se foi, entra numa rotina e ele não aguenta a O rotina. meu amigo que me inspirou lá, que montou o salão Jeitosinho, hoje é advogado. Sim. Ele não é cabeleireiro. Ele vai virar administrador do salão, ele vai deixar de Ou ser quando a cabeleireiro. pessoa sente a carga muito pesada e não tem a determinação de, como o meu amigo virou advogado, mas outras pessoas vão fazer o quê? Vão procurar outras oportunidades de ganhar dinheiro. Vai ser vendedor, vai trabalhar em qualquer outra coisa, vai trabalhar no aplicativo, vai fazer coisas, porque, na verdade, a pessoa é um lance, a pessoa tem que ter uma determinação, até mesmo quando ela não é artista, para ela direcionar, ela vai ter que ter um foco e uma determinação e um empenho, e não pode ser imediatista como as pessoas estão sendo paixão. hoje. Você tem que compreender que, eu falei isso num outro podcast, que ganhar dinheiro é uma consequência, não pode ser um objetivo. Se você não tem paixão pela coisa, as pessoas acham que... eu acho que a maioria não percebe o quanto o profissional de beleza trabalha. Quanto eu fiz sem ganhar nada, gente. Não, eu fiz só por conta de ver o resultado e achar maravilhoso. Acho que trabalha duro. O cabeleireiro chega 9 horas no salão e vai sair às 10 horas da noite. A grande maioria dos trabalhadores não trabalha assim. Não. De pé. Fico feliz, vai ter dor no ombro, vai ter dor na coluna, depois vai dar problema no joelho, feliz, conversando. Porque está gostando do que está fazendo. Se não está gostando, não vai aguentar isso. Não vai. Não chega uma hora que a pessoa fica entediada, realmente fica sobrecarregada. Mas essa coisa da visão do que é a profissão, eu confesso que quando eu fui convidado pelo Senac para fazer esse trabalho do visagismo, aliás, o Sérgio está entrando nesse mundo do visagismo agora. Estou deixando ele meio doido, porque você já deve ter percebido que ele é uma mente que vai investigando as coisas. Então ele está pegando meu livro, ele vai iniciando cursos e tal, e ele está ficando doido. Porque... Eu converso com o Felipe esse dia, nossa conversa foi quase 2 horas, né? Foram quase 2 horas. Imagina, agora já tem o privilégio, gente. Desculpa. Não é para muitos, é para poucos. Tem um amigo, Felipe. Ficamos na conversa. Eu falei, Felipe, agora tenho que atender. Mas eu ficamos 2 horas aquele dia, cara. Sim. 2 horas. Mas quando o Senac me convidou, foi muito gozado, porque o Hélio ligou para casa, a Sônia, minha esposa, atendeu. E ele falou, olha, nós estamos fazendo um curso e quero incluir o conhecimento do A Mão Livre, que é parte da linguagem visual, no curso. Aí a Sônia foi me perguntar, e eu estava pintando, quando estou pintando fico meio fora do ar, eu entro em alfa, né? E ela falou, tem um rapaz muito simpático no telefone do Senac, e ele está querendo saber se você está interessado em fazer um trabalho com eles sobre levando o A Mão Livre para a área de beleza, de cabeleireiros. Cabeleireiro, isso aí é tudo muito superficial, muito raso. Não estou interessado. E aí ela pensou, mas como que eu vou falar para esse rapaz tão simpático que ele não quer? E ela pensou, então eu vou... porque ele queria saber quanto eu ia cobrar, né? Eu vou falar um valor muito alto. Então ela perguntou para mim, quando é que você cobraria? Eu falei, se eu fosse fazer, estava pintando, eu falei, não sei, isso, tanto. Aí ela pegou o telefone e triplicou esse valor, pensando que ele ia recusar. E falou, que bom estar dentro do nosso orçamento. Aí fui obrigado de ir lá, porque
E quando eu conheci o que eles estavam falando, eu vi uma outra coisa. Sim. Eu falei, não, você faz... E a primeira pergunta que eu fiz para o Hélio é, como é que o cabeleireiro sabe o que fazer para o seu cliente? Sim. E ele disse, ele não sabe. Eu falei, mas Sim. como ele corta o cabelo? Aí ele pega o que é da moda, o que ele acha que vai ficar legal para a pessoa, é basicamente estética. Imagina que a gente tem um número grande de profissionais no Brasil, né? E assim, eu tive uma história, uma trajetória um pouco diferente nesse sentido que eu, apesar da dificuldade, eu tive oportunidades com pessoas muito, um exemplo, os japoneses têm uma didática muito diferenciada, né? O senso de estética com cabelo crespo, cabelo afro, né? Que é um cabelo étnico, que aí é uma estética diferente. E eu tive contato com pessoas, Felipe, da minha trajetória, que me trouxeram um crescimento profissional, uma visão diferente. Um exemplo, trabalhei com o Marco Antônio, que fazia as capas de revista. Então, eu não fazia... Marco Antônio Biagi. Quando eu trabalhava com Biagi, que assim, fazer capas de revista com Cacá Moraes e tal, que eu fiz várias capas, eu fiz capa de Playboy, capa de Nova, capa de várias revistas, Capricho, fiz um monte de capa de revista, né? Tive oportunidade, essa foi uma oportunidade. E quando você olhar pela ótica, porque você se corrige quando você começa a ver o gráfico de tudo, ver na foto, na Polaroid. Então, assim, fazer o exercício do aprendizado da imagem e do equilíbrio da imagem através de uma Polaroid, que o fotógrafo me mostrava, olha, tá um pouco achatada a franja, tá um pouco alto demais, não sei o quê. E aí a gente fazia uma Polaroid como prova da foto antes de fazer a sessão, para a gente poder fazer a correção. E esse exercício que o fotógrafo, que você falando o seguinte, imagina você aprender um equilíbrio da imagem pela ótica de um fotógrafo. E eu tive a oportunidade de fazer trabalhos com fotógrafos como Valério Trabanco, J.R. Duran. Eu fiz produção com J.R. Duran, fiz Playboy, fotos com J.R. Duran. E você enxergar naquela visão fotográfica, aquilo me trouxe um aprendizado. Então, isso foi Mas você foi super privilegiado. Super privilegiado nessa... Porque a maioria dos cabeleireiros hoje são... eu acho que são 4 milhões de profissionais de beleza no Brasil. O que você está falando é uma minoria pequenininha. Não, eu falo assim, eu fiz foto com o J.R. Duran. E tem que ser em São Paulo, eu estava na cola do Duran, o Duran falava, cabeleireiro. Por quê? Porque ele olhava, fazia Polaroid, fazia marcação, mostrava, e aí a gente tinha que entender o que estava em desacordo da imagem. Que estava fora de... Ele falava... E eu fiquei o cabeleireiro que eu ficava tipo o Louro José, do lado do fotógrafo ali o tempo inteiro. Mas aí você está aprendendo, vamos dizer, mas se você não tem uma inteligência visual... Foi maravilhoso. Então você não vai compreender o que ele está falando. Foi uma coisa muito interessante, porque esse foi um tipo de visão que foi a visão fotográfica, né? Depois eu trabalhei com caracterização de novelas. Então eu tive a oportunidade de, com o Vanderlei Nunes, fazer um trabalho voltado à caracterização. Então eu fazia, um exemplo, primeira vez, logo de cara, o Vanderlei me chamou para fazer a caracterização da Malhação. E a gente trabalhava das 8 da noite até 2 da manhã fazendo caracterização de personagens da Malhação. E aí foi uma coisa interessante, todo mundo que nós fazíamos o trabalho, nós tínhamos que fazer uma foto, eu já tinha experiência de ver a visão de foto lá, tinha que fazer uma foto e mandar para a produção da Globo. Então a gente tinha que fazer foto, faz a foto de todo mundo, faz o cabelo de todo mundo. E isso foi crescendo. Eu já tinha a visão fotográfica, eu já tinha experiência de ter feito trabalhos de revista, eu estava fazendo um trabalho com uma pessoa que fazia caracterização de novelas, e aí foi crescendo. Foi crescendo o conhecimento da visão fotográfica e da visão estética dessa escola de conhecimento, que você tem que aprender a enxergar. Você tem que aprender a entender onde está a desarmonia, né? Eu lembro uma vez uma questão de trabalhar a percepção, de ter compreensão, de ter informação. E você está começando querer fazer um trabalho mais organizado disso, né? Com a escola, né? Uma vez o Vanderlei fez assim para mim. Eu vou contar, mas o Vanderlei fez assim para mim. Eu tinha acabado de fazer um cabelo, ele falou o seguinte: o que você melhoraria naquele cabelo? O cabelo que eu tinha acabado de fazer, de pentear, de escovar, a mulher estava saindo, ela estava no caixa, ele falou: o que você melhoraria naquele cabelo? Aí eu...
Tá bom. Ele falou o seguinte: quando você instalar em você, quando você tiver em você uma crítica do que você pode melhorar naquilo que você acabou de cada fazer. trabalho você... Aí eu fiz assim naquela hora. Pum. Aí comecei a fazer um trabalho, não só, porque isso já começou a virar um negócio diferente. As pessoas queriam aprender com o que eu estava fazendo. E em 2010 eu comecei praticamente uma performance voltada à área de educação. E eu comecei a criar. E aí, o que acontece? Eu comecei a dar aulas e tal, aprender a dar aula. E eu tive um episódio que eu fui para Manaus, a convite de um amigo, para dar um curso em Manaus, uma plateia gigante. Só que assim, vai lá fazer a gente fazia uma apresentação para cabeleireiro e tal, mas não de uma forma organizada. Mas uma mulher lá em Manaus, a convite do meu amigo Evilásio, para um curso que ele tinha me chamado para fazer, e o curso era de graça. Lá do Evilásio... L'Oréal. Não, o Vilásio, ele trabalhava com uma empresa lá em Manaus, que era uma distribuidora grande em Manaus. Eu não sei qual era o nome da empresa, mas... ele é de Manaus. Ele é de Manaus. Eu conheço outro Evilásio aqui. Ele estava em Manaus. E ele falou o seguinte: meu amigo, vem aqui dar um curso. Porque eu já estava hypado, né? Já estava surfando na onda do hypado. Vão lá dar um curso. Mas, meu amigo, vem aqui dar um curso, mas é de graça. De graça. Mas ele falou, aí ele entrou no meu coração. Existia comunidades ribeirinhas lá em Manaus que tinham tido uma enchente, precisava dar um curso para levantar arrecadações. Ele tinha convidado tinha convidado um menino do Della Lastra também, e para levantar recursos e comida. E eu fui. E eu fui dar o curso lá, cheguei para dar um curso, tinha outros profissionais que iam dar curso também, mas eu teve a minha participação. E quando eu estava terminando a minha participação, 4 horas da tarde, uma mulher parou e falou assim para mim: assina meu certificado e tira uma foto. Eu falei, mas vai terminar às 5 horas. Aí o meu irmão, ela tem que pegar um catamarã, eu te explico. Peguei, tirei a foto, assinei o certificado e continuei aquela loucura. Tinha quase 400 cabeleireiros me assistindo naquele momento, lá em Manaus. E aí terminou o evento, meu amigo falou o seguinte: meu irmão, aquela mulher te assistiu na televisão. Ele fala com esse sotaque manoara, assim. Te assistiu na televisão. E ela só veio aqui por sua causa. Eu falei, ai, que legal. Ela viajou 3 dias de barco dormindo na rede. Ela viajou... A realidade cai. Meu Deus. Ela viajou 3 dias de barco para chegar aqui numa rede. Dormiu na rede. E eu falei, e agora? Ela falou assim, ele falou, olha, provavelmente ela vai levar 3 a 4 dias se não chover. Porque se não chover, ficam parados até a chuva parar por causa da correnteza. Sim. Então ela vai dormir na rede, ela vai ficar de vilarejo em vilarejo nas cidades palafitas comprando comida para comer na marmita, porque aí eu fiquei assim, meu Deus, será que o que eu ensinei foi suficiente? Será que o que eu ensinei realmente... aí aquilo instalou um drive em mim de compromisso com a educação. E que eu não quero nem aprender e nem desenvolver nada de uma forma leviana e superficial. Porque aquela mulher que eu não sei o nome, eu não sei qual era a cidade que ela mora, mas eu sei que ela viajou 3 dias num catamarã, dormindo na rede. Ela me colocou um negócio, ela fez uma marca tão profunda em mim, com relação a, tipo assim, se eu tiver que ensinar alguma coisa, tem que ser com muita responsabilidade. Tem, porque o que é a necessidade das pessoas, sim, o Brasil tem uma carência de conhecimento, de educação, que é bizarro tudo, sim, isso, né? Imagina aquela mulher que ela me viu na televisão, viajou 3 dias de barco, Felipe, e ela dormiu na rede, e ela comeu aquela marmita, e se provavelmente era um período de cheia, que estava chovendo, cheia, por conta da cheia, eu fui por conta da chuva, que tinha inundado Manaus, e porque as pessoas estavam precisando de alimentos, sim, e a gente foi fazer uma campanha de arrecadação de alimento, então a probabilidade de chover era grande, e eu peguei o avião, e aí o avião subiu. E quando o avião subiu, eu olhei para baixo assim, eu falei, meu Deus, aquela mulher tá no barco. No outro dia eu fui trabalhar. Fui cortar o primeiro cabelo. Aquela mulher tá no barco. O que será que aconteceu com... Terminou o dia. Aquela mulher tá no barco. No terceiro dia tinha o jogo do Brasil. Todo mundo parava pro jogo da seleção brasileira. E aí todo mundo foi embora para casa, pra seleção brasileira e tal, todo mundo foi embora para casa. E aí eu sentei no sofá para assistir o jogo do Brasil. Aí veio... aquela mulher ainda continua no barco. E eu falei, Deus, será que o que eu falei foi suficiente?
Será que a expectativa daquela mulher que me viu na televisão, achando que eu fosse falar alguma coisa para ela que fosse relevante, que fosse mudar a vida, fez diferença? Deus, será que eu fui honesto em tudo que eu falei? Será que eu dei o meu melhor? Porque a gente precisa ter esse compromisso. O compromisso com porque é a expectativa das pessoas. É enorme. O tempo das pessoas, o dinheiro que ela tem, que ela empenha, o esforço que a pessoa faz. Porque é uma expectativa que muda vidas. Exato. Quando você ensina uma coisa, que você trouxe essa ciência, esse ensinamento para a área da beleza, esse acréscimo para a área da beleza, você está fazendo uma contribuição para mudar a história da nossa profissão. Então, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Eu fiz um curso em 2015 em Portugal. Fui para Portugal, dei um curso presencial. Recebi hoje uma mensagem da Rita, que fez o curso, falando que ela não estava preparada para fazer o curso naquela época. Olha, são 10 anos depois. Mas que ela está estudando os livros e tudo mais. Eu falei, olha, talvez seja a hora de você refazer o curso. Sim. Porque aprendizado é repetição. Sim, a repetição. Então, o grande problema de curso presencial é que você não tem repetição. 4 dias, para que você está vendo a quantidade de informação. Para você absorver isso em 4 dias... As referências, sem tudo que você coloca lá, Felipe, e eu falo assim, eu agradeço isso, porque apesar da trabalho, né? Porque você coloca um monte de referência, e aí você vai procurar vai ver o que é. Você não vai só simplesmente ver, porque se você só olha aquela referência, você vai ter aquilo que você já diluiu e trouxe, mas aquele resumo não é o suficiente para o teu conhecimento. Você tem que pegar o livro, talvez você tem que ler. pesquisar mais, você tem que ir lá na referência onde foi, você tem que fazer, você tem que ter esse amor, essa paixão. Isso é formação. Então, por isso então não é um curso técnico. Por isso que eu desenvolvi uma escola que é o Innovation Hair Institute. E o Innovation Hair Institute tem esse objetivo. O objetivo de levar um conhecimento técnico, mas também de levar uma performance de excelência para um profissional de conhecimento. Não é para quem formação, quer, né? Para um conhecimento para quem quer um conhecimento diferenciado. Não é para conhecimento volátil. Mas eu acho que eu vou fazer uma parte aqui só para explicar uma coisa que o Sérgio está dizendo. O que ele está propondo é dar uma formação diferenciada. O que existe no mercado são cursos profissionalizantes. Que é muito diferente. O curso profissionalizante, ele vai te fazer a execução técnica, você vai conseguir fazer só para você executar um trabalho. Para você executar um trabalho. Mas isso hoje em dia não é suficiente. Mas se você quer ter uma performance, por exemplo, para eu chegar nesses 30 anos, porque você não, às vezes você quer... Esses 30 anos pode ser, de certa forma, antecipado e reduzido, porque o meu foi uma trajetória de vida que me levou... Mas você teve o privilégio de estar inserido, assim como o Klaus Borges. Com o Klaus Borges, com o Vanderlei, com o Marco Antônio, com o Gima Santos. Mas são o quê? Você pode pegar meu primeiro professor na escola, Paulo Sérgio, lá na escola Teruia, foi o meu primeiro professor. Eu tenho que agradecer ele. Tem que falar, Paulo Sérgio. E eu falei assim, meu xará. Paulo Sérgio foi o meu primeiro professor lá na escola Teruia. Foi o primeiro do primeiro. Entende? Tirando as inspirações de amigos que já trabalhavam no salão, né? Mas aí quando essa mulher me destartou isso, e eu falei, não, eu vou fazer um trabalho educacional diferente. E eu quero fazer um trabalho onde faça uma contribuição, e todo mundo está contribuindo, mas o trabalho de formatação, e não é só meu, não é sou eu só, o Sérgio, mas eu quero ter pessoas, elementos, ferramentas, como eu estou fazendo toda essa pesquisa em cima do seu trabalho, em cima da sua ciência, dessa coisa que você contribui para a gente, porque não é só simplesmente você protocolar visagismo. Não é só você protocolar... Não é nem visagismo, mas a pessoa não é só protocolar, porque as pessoas se autoprotocolam visagismo, mas o que a pessoa tem que ter um senso de honestidade com ela mesma, que aquela mulher imprimiu na minha vida, naquele dia que ela estava ali tirando uma foto e falou, se ela não pegar o catamarã agora, ela só consegue pegar no dia seguinte. Então, eu falei, meu Deus, ela perdeu 1 hora, mas será que o tempo que eu falei foi suficiente? Então, esse compromisso com a verdade
E com a profundidade e com a integridade é importante. Mas não é a mesma coisa a pessoa que foi no seu salão, sentou na sua cadeira, ela vai sair de lá e ela vai ter que conviver com as consequências do trabalho que você fez. Do trabalho que eu fiz e da minha foi equipe. adequado para ela? Do meu trabalho e da minha equipe, porque a gente tem uma responsabilidade maior quando a gente chega num salão que não é só eu que trabalho. Que vai desde uma questão. Ela tem a capacidade de manter aquilo? A imagem dela... Ela sabe fazer a escova para manter o que você fez? A imagem, por exemplo, eu tenho uma história muito interessante, porque assim, a gente faz um trabalho onde você cria a identidade da pessoa. Se a pessoa tá triste, se ela tá bem, se ela tá namorada, se ela quer ter sexy, que ela quer tá apaixonada e quer conquistar alguém, se ela quer conquistar um trabalho, olha a responsabilidade que implica a vida da pessoa. Você pode destruir a vida quando você pode... Por exemplo, uma pessoa me ligou falando, eu fiz o trabalho de uma pessoa, ela veio a mim porque ela estava procurando, a possibilidade de ter um aumento, de subir de cargo. Depois que eu fiz o cabelo, ela escreveu, olha... Eu nem precisei fazer a entrevista e já me deu um cargo acima daquela que eles estavam me dando, porque eles viram um potencial em mim, que foi na imagem que eu criei. Então, isso isso não tem preço. Olha que interessante, que quando lá atrás que eu estava fazendo aquele curso lá de assistente, que eu estava no Sorro ainda, o Gimassan colou uma etiqueta no espelho do banheiro, porque ele falava que todo mundo tinha que estar arrumado e maquiado, né? E ele escreveu uma frase assim... Não os homens maquiados. Mas não, fazia o cabelo, a barba tão ajeitada, a mulher, porque era um banheiro dos funcionários. Ele colocou uma frase no espelho assim... Tua cara, teu sucesso. Sim. E aí, todo dia você que ia se olhar no espelho, estava escrito lá, tua cara, teu sucesso. Quer dizer, e faz diferença. Fez o sucesso, foi diferença na minha vida, na vida de todo mundo, porque eu faço questão de estar cheiroso, de estar bonito, de estar arrumado. Eu faço questão de me sentir bem, porque eu tenho que... Ninguém dá uma coisa que não tem. Ninguém entrega uma coisa que não está em si próprio. Ninguém consegue levar uma beleza, se a pessoa não está legal, se a pessoa não está se amando. Mas você vê, em supermercado onde eu faço minhas compras em Itu, eu não sei quem que está orientando, mas todos os caixas estão se maquiando, se pondo... Faz uma diferença você ser servido por uma pessoa que está penteado, está cuidada, está fazendo cuidado com si própria. Ela se sente melhor. Sim. E você vai tratar essa pessoa com mais respeito, porque você vê que ela se cuida, então você tem que ter respeito por ela também. Não é um caixa. O mote dessa curso, dessa minha plataforma agora, desse meu sistema de estudo, o mote, tem uma inspiração na companhias aéreas, porque as companhias aéreas têm um compromisso com a imagem, com as aeromoças. Tem um mote tem um protocolo a respeito dos protocolos que são dados nos hospitais, no sistema de hotelaria, porque eu fiz mercado de luxo, trabalhei 16 anos no Shopping Guatemi, entendendo o que é o mercado de luxo, o berço do mercado de luxo. Falei, para quem saiu lá de uma garagem, que nem você falou, agora tá na Maison, nos Jardins, e você trabalhar com o mercado de luxo, então é uma escola de aprendizado que você tem que entender qual é a sua performance, seu trato, seu comportamento, é um conjunto de coisas, né, que eu tô colocando nesse sistema de treinamento que eu tô. E isso me rendeu um convite maravilhoso, que foi do Paulo Cordeiro, de ir através do Michel Ribeiro, de fazer parte de ser diretor técnico da Intercoifir Brasil. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, para eu chegar como diretor técnico da Intercoifir Brasil, Felipe, vem com toda essa bagagem, com toda essa história que eu falo, Deus está me trazendo uma honra de fazer parte de uma instituição que tem 100 anos, tem 60 anos no Brasil, que teve o endosso de um Richard, teve o endosso do seu Jacques e da dona Janine, teve o endosso do seu Mário Merlino, e hoje eu tenho oportunidade nesse momento de ser a pessoa que representa toda essa parte técnica de uma instituição de beleza
que tem o peso que você sabe que tem o peso Sim. internacional. Então, pelo Richard, eu tenho uma gratidão por essa oportunidade. Que teve a primeira oportunidade na Brasil. Então, eu tenho uma gratidão por essa oportunidade, que é uma oportunidade de Deus na minha vida, dessa chegada nesse momento, porque esse momento é um momento que eu estou entendendo que eu precisei desses 30 anos. Eu precisei desses 30 anos. E eu acho que eu gostaria que você, para a gente poder finalizar, só que você falasse um pouco para o pessoal, assim, diretamente com eles, da importância do estudo. Sim. De não confiar em informações superficiais que a gente dá. Por exemplo, eu vejo pessoas me assistindo no podcast falando que está estudando visagismo. Isso aqui não é um curso. Não. E que compreender que nós passamos informações. Sim. Eu entrevisto você como para que as pessoas tenham uma referência para poder seguir caminhos, porque a gente precisa de referência. Isso aqui é uma inspiração, né? Esse momento aqui é um momento onde você tem, eu sei que você tem pessoas aqui, outros profissionais que já extremamente respeitosos, renomados, que eu vejo aqui, então, sabia que é uma coisa, o Marco Antônio, sabe, as pessoas que já estiveram aqui, que já fazem parte desse, então, mas o problema hoje, Felipe, que é o seguinte, esse excesso de informação que as pessoas estão tendo e estão tão superficiais, como essas pílulas, porque uma pílula é uma inspiração, é para te abrir uma janela. Sim, exatamente. E para você ter uma profundidade, você precisa pesquisar. E você tem que estudar. Tem que estudar, você tem que gastar hora estudando, tem que gastar hora treinando, você tem que fazer um exercício daquilo, da repetição, porque você vai usar uma técnica, uma habilidade, e você tem que ser perseverante em usar aquilo e não cansar, não desistir no meio do caminho, porque é igual você dirigir, você vai dirigir bem conforme você vai fazendo o mesmo exercício sempre para você ganhar confiança, até o dia que você começa a dirigir, você nem percebe a marcha que trocou, tudo automático. O espelho que você ficou preocupado, porque daqui você a pouco sabe. E a gente precisa ter essa garantia, essa confiança de permanência, porque essa permanência vai te dar essa estabilidade. Então, essa permanência de 30 anos vem de ter conteúdo. De conteúdo. E não é fazer... Eu continuo estudando. Eu estou estudando todos os seus materiais. Eu estou fazendo todo o seu trabalho. Eu te perturbo mesmo para poder pensar, porque as pessoas, elas não querem... Eu não quero só um título de visagismo. Eu quero ter um sistema de pesquisa que vai muito além da arte, daquilo que você vai... Por isso que eu perguntei, o que você viu? O que você vê? Qual é a imagem? Qual é a foto? Qual é a pintura? Me mostra as suas pinturas. Por quê? Porque se eu não tiver essa visão, você falou isso, mas você viu o que para chegar nessa fala? Porque aí eu tenho que olhar e entender de onde veio. Você falou Soho, né? Falei Soho, porque tem o Soho Nova York, mas o berço é o Soho de Londres, que era Carnaby Street, então, o Marquee Club, onde tinha toda a música, a revolução Queria morar lá. Não, a revolução cultural que nós vivemos hoje surgiu no Soho de Londres. Foi para Soho de Nova York. Sim. E há uma consequência de uma série de coisas que é histórico. Nada acontece sozinho. Uma coisa, então, você tem um contato com a música, com a arte, com a pintura, com a dança, com a luz. A luz é importantíssima. As pessoas precisam entender a luz do salão. Sim. A luz para você fazer a fotografia. E uma coisa que eu sei que a gente já está terminando, queria só deixar aqui, que é uma coisa importante que eu acho. Hoje em dia a gente tem nessa imersão do IA, do GPT, de todas essas coisas de pesquisa. E a gente não pode transformar pessoas vazias com o nosso HD cheio. A gente precisa ser pessoas cheias e buscar o nosso HD, o nosso IA, a nossa GPT como uma informação e como um crescimento pessoal. Se nós formos pessoas que só se apoiam em toda essa tecnologia, essa facilidade, todas as big techs, todas essas coisas trazendo pra gente, e nós sermos vazios,
não tem sentido. E não, Eu vi não uma tem Não sustentação. tem sustentação. Uma coisa interessante, porque o mundo está emergindo várias coisas aí e a nossa profissão da beleza é uma das que não vão cair, porque ninguém consegue substituir um profissional da beleza. Graças a Deus. Mas a gente não pode deixar ser pessoas vazias, pessoas que fazem só de uma forma relaxadamente. A gente tem que ter um critério de buscar excelência, de se valorizar como indivíduo. Toda essa informação ela tem que nos ser de apoio e não nós termos uma mentalidade que é uma mentalidade que a gente se acostuma com essa coisa tipo, vou lá no GPT, eu vou lá pesquisar não sei o quê, e você só ficar só naquela coisa na pílulazinha. A gente precisa ter profundidade em estudar, profundidade em ter um compromisso com você, com a verdade, um respeito pelo próximo que vem pagar para fazer um serviço, um respeito pelo próximo que paga para fazer o seu curso, um respeito pelo próximo que você convive todos os dias, e a gente precisa ter esses valores muito bem fortes na nossa vida para a gente poder alcançar um sucesso, porque alcançar um sucesso é a gente ter compromisso com a verdade. E a gente fala o seguinte, se a verdade não tiver em você, tem um texto na Bíblia que fala, que está em Efésios, fala o seguinte, que nós devemos se colocar uma armadura. E a armadura de Deus fala sobre o cinto da verdade. Se a verdade não tiver na minha vida, as pessoas vão olhar para você e vai falar o seguinte, sabe aquela pessoa que olha e fala o seguinte, eu não acho que é muito verdadeiro não, eu acho que acho que ele está me enganando. Eu acho que isso daí é só para tirar meu dinheiro. Não. Eu quero entregar a verdade. E eu acho que a melhor coisa é a gente terminar a nossa vida sabendo que as pessoas vão olhar para ela e vai falar o seguinte, poxa, aquilo lá era verdadeiro. Era real. Era real. E isso que vai valer a pena chegar no final. Muitíssimo obrigado, Sérgio. Posso te dar um presente? Pode, claro. Te dar um presente? Pode dar. Não tenho nem imaginava. Olha, eu vou falar uma coisa. A minha vida... que legal. Tá dentro disso aqui, Felipe. Ai. E acho que a palavra de Deus é uma das coisas principais na nossa vida. Se a gente não tiver Deus, se a gente não seguir, falar como Jesus fala, se alguém quer vir após mim, porque a gente fala que nós somos cristãos ou que a gente segue a Deus, mas ele fala, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas fraquezas, olhe para você, olhe para como você é e negue-se as suas fraquezas. Toma a sua cruz, não desista, seja perseverante. Seja uma pessoa determinada, seja um valente de não abandonar a sua cruz, de não abandonar seu trajetório, não abandonar a sua missão nessa terra, porque nós precisamos ser firmes em segurar a nossa missão e carregar a nossa cruz. Aí sim, a gente pode dizer que a gente é seguidor de Jesus. E eu sei que você é um seguidor de Jesus, porque você tem essa luz e você é uma pessoa maravilhosa. E muito obrigado por ter me convidado por estar aqui. Olha, muito obrigado. Pena que nós temos que terminar, mas temos. Então, muito obrigado a todos. Siga a gente, dá seu like, põe seu comentário e até o próximo Visagismo em Foco.